E aí, pessoal, quem está falando é o Rafael. O Cássio não está aqui, né? Não estão escutando aqui. Porém, eu vou fazer um vídeo hoje falando dos times, 3 times que eram grandes no passado e agora estão em decadência. Vamos lá, pessoal. Olha, antes de começar o vídeo, por favor, deixe o seu like, que é muito importante para a continuação dos vídeos no nosso canal. Vai sair mais vídeos de futebol e esse vídeo é só um que tava sem conteúdo, porém vai continuar com vídeos do YouTube, aqui no YouTube. Beleza? Então se inscreva logo aí no canal do Dupla da Artilharia. Pessoal, o primeiro time que eu vou falar aqui é o Deportivo La Coruña, da Espanha, que vamos dizer assim, era um dos melhores times na década de 90. Também ele disputava ponto a ponto com os grandes da Espanha, Barcelona e Real Madrid. Tinha um time forte com Bebeto, o grande Bebeto, e na década de 90 bateu na trave, na década de 90, com vices no Campeonato Espanhol, porém eram dos times que eram como se fossem temidos naquela época. Porém, o time de Mauro Silva e de Djalminha finalmente triunfou, ganhando o título da Espanha em 2000. E em 2004, o seu feito mais impressionante foi uma semifinal da Champions League, batendo o forte Milan por 4-0 nas quartas de final. Porém, em 2013, uma parte mais triste, o time Deportivo La Coruña declarou falência total, indo para a segunda divisão nesses anos seguintes e levando e na Liga Santander como se fosse só um figurante, sem nenhum risco para os Barcelona e Real Madrid. Era tipo como se fosse um Atlético de Madrid da vida nesse período. Ele buscava ponto a ponto com os grandes times, porém agora, infelizmente, está indo para a segunda divisão. Quando vai para a primeira, ele não volta para a segunda, não tem muito prestígio e não comprava muitos jogadores agora de sucesso. Bom, galera, agora o próximo time é o Newcastle, que é um time da cidade de Newcastle, no norte da Inglaterra, que triunfou, que dominava o futebol inglês na década de 90, dominava a Liga Nacional. Foi o Newcastle batendo na frente de grandes times ingleses, como o Manchester United. O Manchester United até hoje não esquece o período da década de 90, que toda vez quando enfrentava o Newcastle perdia, porque o Newcastle era um grande time inglês, ganhando muitos campeonatos ingleses e Copa da Inglaterra, atual FA Cup. Sempre ficava como candidato ao título. Porém, o Newcastle, nesses últimos anos, foi rebaixado e mais precisamente nos 4 últimos anos, está na primeira divisão, porém briga para não cair. Como esse ano que está acontecendo, o Newcastle está brigando ponto a ponto para não ser rebaixado mais uma vez. E tomara que esse time não mostre mais nenhum problema que ocasione rebaixamentos. Então, gente, esse foi o Newcastle, que dominava o campeonato inglês. Tinha algumas participações na Champions League, só que não passava, não tinha muito sucesso. Porém, no campeonato inglês era um dos times mais temidos da época. Ninguém queria enfrentar o temido Newcastle. O próximo time é o Stade Reims, da França. Desculpe pelo meu francês, eu não sei falar francês. É um time da cidade de Reims, na França, na década de 50 a 60, ou seja, mais tarde, é o time é o ano mais tarde aqui do nosso vídeo. O Stade Reims dominava o campeonato francês e as ligas. Quem era o Paris Saint-Germain? Claro que o Paris Saint-Germain não estava sendo sucesso e não era nem criado, porque era como o Paris Saint-Germain é chamado de time mais novo na França. O Stade Reims era como se fosse o Paris atual. Vencia os jogos de 4, 6, 7, brincando
atacando. Era um time muito forte. E o seu maior triunfo foi uma semifinal. Foi um vice-campeonato contra o Real Madrid. Foi meio doloroso para o time. O time demorou um tempo para acreditar que tinha perdido aquele coisa. Foi feito várias cenas assim que o time não acreditava que tinha perdido o título. Porém, Real Madrid era muito forte, tem vários jogadores importantes naquela época, na década de 50 a 60. O esquadrão do Reims, que era chamado de jogadores assim, o elenco do time do Reims, eles foram a base da seleção francesa na semifinal, na chegada da semifinal da Copa do Mundo, que esse time da França era avassalador, porém tiveram seus problemas e não passou da semifinal. Porém, o esquadrão Reims é lembrado até hoje na França. E nesse período, galera, o Stade Reims, nesses últimos anos, é um time que, como se fosse os piores do campeonato da França, perde muitos jogos e atualmente está na segunda divisão, se não me engano. Está como se fosse um dos figurantes da segunda divisão, perdendo para times pequenos, como é considerado hoje. O Reims é como se fosse um time pequeno. Então, galera, esse foi o vídeo.